Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal. O Flamengo foi hoje a Fortaleza enfrentar o Ceará pela 17ª rodada do Brasileirão e seu 15º jogo. Lembrando que o Flamengo tem 2 jogos a fazer contra Grêmio e contra Atlético Paranaense, ambos fora de casa. E o Flamengo com muitos desfalques, né? Sem o Arrascaeta, que foi poupado para evitar uma lesão muscular. O Isla também pelo mesmo motivo. E o Arão pelo 3º cartão amarelo, assim como o Bruno Henrique. Ou seja, 4 desfalques. Eu nem conto o Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio realmente é uma ausência confirmada em todas as partidas. Eu não me lembro qual foi a vez que o Rodrigo Caio fez 2 jogos seguidos. Ou seja, ele não é mais um desfalque. E o Flamengo foi a campo com um time recheado de jogadores que a gente sabe que não rende. Não dá certo quando começa desde o começo da partida. Quando entra, é um jogo que já está resolvido, esses jogadores até vão bem, mas quando entra desde o primeiro minuto, geralmente não acrescenta em nada. Bom, antes de falar do jogo e a escalação, eu quero falar que durante a transmissão, né, novamente, alguns atores, né, atores da partida, que no caso da transmissão da TV Globo, tinha o Luiz Roberto, Pedrinho e o Roger Flores como comentaristas. O Roger Flores, de forma maldosa, tentou induzir na cabeça de quem estava assistindo a partida. A partida foi vista por milhares de pessoas, milhões de pessoas no país, que era um jogo de rede nacional e que o Flamengo causa muita repercussão. E o Roger Flores, no segundo tempo, quando estava 1-1, e o Flamengo tem um atacante que é muito comentado por todos, deveria ter chance, que é o Pedro. Estava no banco, o Roger Flores falou: eu tenho feeling. Feeling, não é informação, não é nada. É uma coisa que ele deveria guardar para ele, principalmente para ele que tem que ter a responsabilidade de dar opinião e de falar palavras ao vento. Ele falou durante a transmissão, porque acho que por causa daquele imbróglio entre Flamengo, Pedro e Seleção Olímpica, o Flamengo, através de seus dirigentes, estariam pedindo para que o Renato Gaúcho não colocasse o Pedro nas partidas para dar um castigo a ele. Olha o nível de sandice, querendo implantar uma briga interna, querendo colocar o Flamengo contra o jogador contra o Flamengo e a torcida contra a diretoria. Opa, caiu aqui o negócio do Flamengo aqui, o pôster. Ou seja, aquele modus operandi da Globo, né? O Flamengo não dá mais as regalias para a Globo que ela tinha antes, que é a coisa de ter sempre um setorista, tendo todas as informações. O Flamengo brigou com a Globo contra a transmissão do Carioca, briga por conta da lei do mandante. O Flamengo vai contra a lacração da Globo nessa questão de voto do futebol, de voto da torcida. Ou seja, eles tentam de qualquer forma atacar o Flamengo, principalmente que o Flamengo vem ganhando tudo de 2019 para cá. Ou seja, é um modus operandi para quê? Tentar criar uma crise interna para desestabelecer o clube que já está na semifinal da Libertadores. Provavelmente será finalista da Libertadores, porque o time do Barcelona é inferior ao Flamengo, mas o jogo é jogado. E o Flamengo já na quarta-feira enfrenta o Grêmio, que está enfraquecido, então o Flamengo pode ir também à semifinal da Copa do Brasil. Eles tentam de qualquer forma implantar uma crise para quê? Destabilizar o time. E o Renato Gaúcho, muito perspicaz, deu uma resposta muito bacana no Roger. Falou: Roger, seu filho está por fora, isso não tem nada a ver. E o Renato Gaúcho falou o que eu sempre falo: não dá para jogar 2 centroavantes, Gabigol e Pedro juntos, porque o time tem que criar. Não adianta você colocar 3, 4 centroavantes no time sem ter meio de campo para criar. Isso pode acontecer quando está num jogo difícil ou um jogo muito fácil. Ou o que é um jogo difícil? Faltando 5, 10 minutos para acabar o jogo, o Flamengo precisa de um gol. Aí você empilha lá de atacante lá e toda hora cruzamento na área. Geralmente não dá em nada, mas é uma forma de também colocar um jogador para jogar junto de outro centroavante. Esse problema, quando o jogo tá ganho 3-0, não tem problema, porque aí você coloca 2 centroavantes lá, o time que tá tomando 3-0 geralmente está 3-0 ou 4-0, tá com a defesa aberta, fica mais fácil de jogar 2 centroavantes. O Renato Gaúcho foi muito bem e eu comungo da opinião do Renato Gaúcho que não dá para jogar 2 centroavantes. Você tem que ter um time para criar, igual hoje. O Flamengo sofreu hoje por falta de criação, mas é coisa do jogo, vou falar do jogo agora no decorrer do vídeo. Bom, o Flamengo foi a campo com um time desfalcado, como eu disse, de 4 jogadores: Arão, Bruno Henrique por 3º cartão amarelo, Isla e Arrascaeta para poupar-se
para não ter uma lesão muscular. O Flamengo foi a campo com Diego Alves, Mateuzinho no lugar do Isla, Léo Pereira e Bruno Viana. Lembrando que o Gustavo Henrique está retornando da Covid, ou seja, já entrou até no finalzinho do jogo. Na lateral esquerda, Felipe Luiz. Meio campo, Diego e João Gomes no lugar do Arão. Para frente, no lugar da Arrascaeta, colocou o Michael. Você não quer que o Michael crie jogada para o Gabigol dar sequência em jogada. O Michael é um jogador limitadíssimo, ou seja, o Flamengo saiu perdendo muito sem o Arrascaeta. E depois o Everton Ribeiro, Gabigol e substituindo o Bruno Henrique e o Vitinho. Também não tem como querer que o Vitinho faça o que o Bruno Henrique faça. Ou seja, o Flamengo jogou sem criatividade, sem velocidade. Seria muito difícil o Flamengo hoje sair com um resultado muito bom contra o Ceará, que tem um bom time. O Ceará não é a baba do boi cansado. O Ceará está bem colocado no Brasileiro e joga bem em casa. Perde jogos fáceis, perde. Mas geralmente quando o Ceará, qualquer time do Nordeste ou um time menor, do tamanho do Ceará, quando enfrenta um time grande como o Flamengo, contra o Corinthians, Palmeiras, Atlético, time que dá repercussão nacional, os caras jogam a vida deles. E hoje não foi diferente. O Ceará jogou muito bem hoje, e lógico, contando com os desfalques do Flamengo, que faz o nível do Flamengo cair muito. Eu até falei nos grupos de WhatsApp, se o Flamengo jogar com o time que jogou hoje contra o Barcelona de Guayaquil, não passa para as final da Libertadores, porque o time não cria e é um time muito frágil. O que é um time muito frágil? Um time que não consegue impor o seu futebol. Não tem jeito, sem essas peças principais juntos. Uma coisa é você jogar com Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique, Arão e Diego. Outra coisa é você jogar sem eles. Sem eles é muito difícil, porque funciona muito bem. Até sem o Everton Ribeiro funciona, porque o Arrascaeta, ele toma conta do meio campo e consegue criar jogadas. O Everton Ribeiro, sem o Arrascaeta, já não consegue criar. O Everton Ribeiro é um jogador que ele funciona muito bem quando tem pessoas que sabem jogar com ele. E hoje ele tinha do lado dele o Mateuzinho, tinha do lado dele o Vitinho, o Michael. Fica difícil, tá difícil. E o Ceará começou bem apertando o Flamengo, teve chance de fazer gol. Eu achei que no primeiro tempo o Ceará foi muito superior ao Flamengo. O Ceará até abre o placar novamente com uma falha do Diego Alves. Ao sair, Diego Alves está com essa mania de dar esse chutinho para frente em vez de dar chutão. Tem hora que você está indo dar chutão. Se não tem como sair jogando com os laterais, dá chutão para lá do meio campo. Ele deu aquele famoso balãozinho para lateral esquerda, o zagueiro do Fortaleza, o lateral do Fortaleza antecipou, cabeceou. Na jogada, se eu não me engano, vou até pegar aqui, ó, o cara que dá o passe, o Sobral, Fernando Sobral. Ele pega a bola, lança no Vina, o Vina sai cara a cara com o Diego Alves, numa falha de marcação do Bruno Viana, porque quando o Felipe Luiz sai mal, o Léo Pereira vai cobrir o Felipe Luiz. E nisso dá o buraco, o Bruno Viana não acompanha a passagem do Vina, o Vina sai cara a cara com o Diego Alves, solta a pancada, o Diego Alves já cai antes dele finalizar. Uma coisa está acontecendo direto, o Diego Alves tenta adivinhar onde o cara vai bater, ele bateu no meio do gol, fez 1-0, depois o Flamengo tentou igualar a partida, teve chance de fazer gol com o Gabigol, porém a bola que o Michael dá pro Gabigol, tinha um zagueiro na frente, o Gabigol tenta tirar, mas tira muito, a bola vai para fora. No segundo tempo o Flamengo volta melhor, já no comecinho do segundo tempo o Flamengo acha seu gol, né? Faz seu gol com menos de 10 minutos de jogo, uma bola que parte do Diego Alves, o time vai tocando, até o Felipe Luiz dar no Vitinho, o Vitinho ajeitar o corpo, soltar a pancada, fazer um golaço. E antes disso o Vitinho já tinha finalizado 6 vezes no gol, o cara que mais finalizou. O Flamengo hoje teve grandes chances de gol, principalmente uma com o Gabigol no primeiro tempo, mas que eu acho que o zagueiro atrapalhava, e com o chute de fora da área do Vitinho, que é muito individualista, ele gosta de chutar tudo ele quer chutar. Tem hora que ele toma as decisões erradas. E o Flamengo dava muito espaço pro Ceará. E numa desses espaços, o Ceará, numa jogada que saiu tocando errado da defesa do Flamengo, como já é de praxe, o Ceará tem a oportunidade de fazer o gol sem goleiro. O Léo Pereira salva em cima da linha. O Diego Alves já estava batido já na jogada. A defesa do Flamengo tem hora que vai bem, tem hora que falha, como vem falhando sempre, né? Tem jogos que não falham, quando o time faz muitos gols lá, o adversário não sai de trás para não tomar muita goleada e acaba não forçando a defesa a falhar. Falhou, porém o Léo Pereira muito bem tirou. O Flamengo tem a chance de virar o jogo com o Michael, que eu falo, a diferença,
Michael e Bruno Henrique, Michael e Arrascaeta. Ele sai cara a cara com o goleiro do Ceará. Não sei se ele fechou o olho. Era só ele bater no canto do goleiro. Ele bate, tenta bater no meio das pernas do goleiro. Bate em cima do goleiro, fácil defesa. Cara a cara. No segundo tempo, o Flamengo tem uma chance de fazer o gol também com o Lázaro. Não sei se ele faria o gol, mas ele sai cara a cara com o goleiro. Ele sofre a falta, o Voaden não dá a falta, era o último homem a ser expulso e provavelmente se ele não fizesse a falta, o Lázaro ia sair cara a cara com o goleiro do Ceará, poderia fazer o gol da vitória, mesmo não merecendo. Eu acho que o empate ficou de bom tamanho, porque as duas equipes tiveram o mesmo número de chances de gol e as mesmas perdas de chance de gol. Até o Ceará teve chance mais clara do que o Flamengo. Foi essa que o Léo Pereira tirou em cima da linha já sem goleiro no gol. E o Flamengo teve chances de também fazer o gol, mas falhou porque falta qualidade. Volto a dizer, o Flamengo tem um time muito bom, excelente, completo. Principalmente quando tem os 6 jogadores do meio para frente, que é Arão, porque tem uma saída de bola excelente, Diego, porque tem um bom passe e também marca bem. O Diego aprendeu a ser um bom volante e o Melo tem um bom passe. Arrascaeta e Everton Ribeiro bem, principalmente Arrascaeta jogando. Bruno Henrique e Gabigol. Quando não tem essas 6 peças, fica muito difícil. Porque não tem criação, não tem criatividade, não tem velocidade do Bruno Henrique. Velocidade com drible e finalização. O Bruno Henrique é muito bom finalizador. Junto com o Gabigol. Sem essas peças juntas, o Flamengo é um time comum. Assim como o Atlético Mineiro está um timaço, seria sem Nacho e sem Hulk. Se tirar o Nacho e o Hulk por lesão ou por terceiro cartão amarelo, o Atlético Mineiro vai sofrer para ganhar um jogo. Porque assim, tem times que funcionam muito bem quando tem certos jogadores. No caso do Flamengo, Arrascaeta é o principal jogador do time. É o cara que pega a bola, consegue dar velocidade, articular com os meias e com os atacantes. E faz o Everton Ribeiro jogar bem. Quando o Arrascaeta não joga, o Everton Ribeiro não rende. É impressionante como o Everton Ribeiro não consegue protagonizar no jogo que o Arrascaeta está do lado de fora. E por outro lado, o Gabigol precisa de um parceiro como o Bruno Henrique. Não é o Vitinho, não é o Michael. Não dá. E outra coisa, Pedro, ele teve sim oportunidades de jogar e fazer gol e não fez. Está numa fase ruim, não está fazendo gol. E não dá para Gabigol e Pedro jogarem juntos em partida que o Flamengo precisa de fazer gol para vencer a partida. Isso é o que eu falei, é final de jogo, o time tá precisando de fazer um gol, aí coloca 2 centroavantes para jogar junto, porque aí você vai encher de bola na área, cruzamento. Mas agora quando o time tem que trabalhar, furar defesa, precisa de meia, de ligação, que não teve hoje, que é o caso do Arrascaeta. O Everton Ribeiro não é um meia de ligação, o Everton Ribeiro é um terceiro atacante pelo lado direito, que consegue conduzir a bola com um lateral inteligente, que não é o caso do Mateuzinho ainda, é um jovem jogador. O Everton Ribeiro funciona muito com um lateral inteligente, na passagem, que puxa a marcação e que tem um passe bom para trás ou no cruzamento, que é o caso do Isla e do Rafinha, que era do Flamengo. Ou seja, o Everton Ribeiro precisa de companhia para funcionar, o Arrascaeta não, ele faz o time funcionar. Difícil, é um empate duro, porque o Flamengo agora chega a 28 pontos com 15 jogos. Fica a 9 pontos do Atlético Mineiro, com apenas 2 jogos a menos. Ou seja, o Flamengo vencendo os 2 jogos que restam fora de casa, que não será fácil contra o Grêmio e o Atlético Paranaense, iria a 34 pontos. Ficaria a 3 atrás do Atlético. 3 pontos atrás do Atlético, que amanhã vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. Provavelmente vai vencer, o time do Fluminense é fraco. Então ele vai a 40 pontos e, lógico, irá a 40 pontos com 2 jogos a mais. É isso? Não, com 2 jogos a mais. Aí vai ficar difícil pegar. Porque aí, esses 3 pontos vão virar 6 pontos. Pegar 6 pontos do jeito que o Atlético está jogando é difícil. Óbvio, igual eu falei, se o Atlético também tiver os mesmos desfalques que o Flamengo está tendo, pode ser que o Atlético também tropece e caia de rendimento. Mas, no momento, um time quando começa a se desgrudar, desgarrar, fica difícil. É isso aí, um abraço, comenta o que achou do jogo. Eu achei que o Flamengo empatar com o Ceará 1-1, pelo que foi o jogo, o Flamengo saiu até no lucro. O empate foi justo,
mas as chances melhores e claras da partida foi do Ceará. O Flamengo teve uma chance com o Michael, clara. Ele não teve capacidade de fazer o gol. Mas o Ceará teve uma clara e sem goleiro. É isso aí, um abraço. Se inscreva no canal aí, tamo junto.